Oi pessoal, eu estou trazendo aqui para vocês agora uma atividade que a gente fez hoje na sala de aula, mas eu resolvi trazer ela porque algumas pessoas chegaram atrasadas e não chegaram a fazer a atividade, tá bem? Qual que é a proposta da atividade? Numa empresa, paga-se R$19,50 por hora trabalhada e desconta-se 25% de imposto de renda dos salários superiores a R$2.500, beleza? Então essa daqui é a regra de negócio da empresa. Dado o número de horas trabalhadas por funcionário dessa empresa, informe o valor de desconto do imposto de renda, se houver, e o valor do salário a ser pago ao funcionário. Então, para esse código aqui, né, eu vou seguir essa regra de negócio aqui e eu vou ter como entrada o número de horas trabalhadas por um funcionário, né? E como saída, eu vou ter o valor do desconto do imposto de renda, se houver, né? E o valor do salário que vai ser pago ao funcionário. E se houver o imposto de renda, esse salário aqui já tem que considerar esse desconto, tá bem? Então eu vou começar aqui criando três variáveis do tipo float. Eu vou criar uma variável para eu armazenar a quantidade de horas trabalhadas pelo funcionário. Vou chamar ela de horas. Vou criar uma variável para armazenar o salário, que eu vou calcular do funcionário, né? E eu vou criar uma variável para armazenar o desconto. Beleza? Vou começar aqui com um printf e vou printar na tela esse texto aqui. Informe a quantidade de horas trabalhadas. Vou usar um scanf para armazenar a quantidade de horas que o usuário vai informar na variável horas. Então aqui, ó, printei na telinha, né, a mensagem solicitando a informação ao usuário e usei o comando scanf para solicitar a quantidade de horas. Como a minha variável horas ela é do tipo float, eu preciso utilizar essa máscara aqui de %f para que o scanf capture a quantidade de horas. E lembrando, aqui eu preciso informar com o i comercial, tá? Porque o scanf ele precisa do endereço de memória da variável. E eu ofereço esse endereço de memória através desse i comercial na frente do nome da variável. Agora eu vou precisar calcular quanto é que é o salário do funcionário, né? Então eu vou pegar aqui salário, vai receber a quantidade de horas vezes 19,50. Ou desculpa, não é vírgula, é ponto. Pronto. Então eu já tenho aqui a quantidade de horas que o meu funcionário trabalhou, eu tenho o salário total dele e é com base nesse salário que eu consigo identificar se vai ser necessário descontar o imposto de renda, beleza? Então eu vou criar aqui uma estrutura condicional através do comando if e eu vou dizer o seguinte: se salário for maior do que 2.500, eu quero que a variável desconto receba o valor do salário vezes 0,25, né? Só para lembrar, 0,25 é a mesma coisa que 25%. Então, se por um acaso o valor do salário desse funcionário for maior do que 2.500, eu vou armazenar dentro da variável desconto 25% do valor do salário. Beleza? E nesse caso aqui, eu também preciso ajustar a variável de salário, né? Então eu vou chegar aqui e vou dizer que salário vai receber
o próprio valor que ela já possui, só que decrescido desse desconto de imposto de renda, né? Então, menos desconto. E como nesse caso aqui eu vou precisar exibir para o meu usuário qual foi o valor do desconto, eu já vou colocar aqui também um printf informando que o desconto de imposto de renda foi de, vou botar um R cifrão, %f, desconto. Se eu colocar só esse %f, o valor que vai ser exibido, ele vai ser com 6 casas decimais. Então eu vou adicionar aqui 1.2 para poder limitar 2 casas decimais, tá bem? O valor que vai ser exibido aqui. Beleza. Além disso, eu vou precisar exibir na tela o salário que o usuário vai receber, né? Eu vou colocar esse salário fora do if, porque independente dessa estrutura condicional ser executada ou não, eu vou precisar informar o usuário quanto foi o salário que o funcionário vai receber, beleza? Então eu vou chegar aqui, ó, o salário foi de, vou botar um R cifrão, percent, a mesma coisa, né? Salário. Beleza? Aí só para recapitular, printei aqui a mensagem solicitando a quantidade de horas, armazenei a quantidade de horas dentro da variável horas, utilizei essa quantidade de horas para calcular o salário e armazenei tudo na variável salário, criei uma estrutura condicional que vai verificar se o salário do meu funcionário é maior do que 2.500. Se por um acaso esse salário for maior do que 2.500, eu vou calcular o desconto, né? Que vai ser salário vezes 0,25, que é a mesma coisa que 25%. E eu também vou fazer o ajuste do salário, né? Porque o meu salário ele não vai ser mais o valor integral dele, ele vai ser o valor do salário menos o desconto que eu calculei. E aí, nesse caso aqui, como existe desconto de imposto de renda, eu vou printar também na tela que o desconto de imposto de renda foi e vou exibir o valor da variável desconto. E aqui fora eu vou printar que o salário foi e vou exibir o valor da variável salário. Se por um acaso o meu sistema não entrar, o meu programinha não entrar nesse laço ou nessa estrutura condicional, o valor do salário vai ser exibido integral, tá? Porque ele só não vai ter o desconto, mas ele vai ser exibido normalmente. Então eu estou aqui fazendo tudo que o meu programinha pede. Eu vou só adicionar um /n aqui no final para o texto que vai ser exibido ficar mais organizado. E aí vamos ver se a gente não esqueceu de colocar nada aqui. Como eu declarei essa função main do tipo inteiro, eu preciso finalizar ela colocando um return. Então eu vou botar aqui return 0. Beleza? Vamos compilar aqui para ver se vai ocorrer algum erro. Aparentemente está tudo certo. E aí agora eu vou só executar. Vou informar aqui o valor de 100 horas trabalhadas, porque vai dar menos do que 2.500. E o resultado que a gente tem é só que o salário foi de 1.950. Se eu chegar aqui e abrir a minha calculadora para poder fazer esse cálculo, a gente vai confirmar isso, tá? 100 vezes 19,5 é 1.950 mesmo, beleza? E aí agora eu vou fazer um teste também, executando o código de novo, só que com 200 horas trabalhadas, para a gente poder ver o desconto do imposto de renda. Nesse caso aqui, ó, se a gente for fazer os cálculos, 200 vezes 19,5 vai dar 3.900, tá bem? Porém, foi descontado 975, né? Que é a mesma coisa que
25% de 3.900, tá bem? E se eu pegar aqui 3.900 e subtrair de 975, eu vou ter o valor de 2.925. Então o meu código ele está fazendo o que a questão pediu para ele fazer, beleza? É isso.